Olá, muito bom dia a todos vocês. Hoje é sexta-feira, 29 de março. Eu sou Maria Estrela e vocês estão no canal Benzimento Gratuito. Em primeiro lugar, eu sempre quero agradecer a vocês que acompanham esse canal, agradecer a vocês também que estão conhecendo o canal, hoje entraram aqui pela primeira vez. Eu peço que vocês conheçam os conteúdos também anteriores a esse vídeo. E vamos acompanhando, pessoal, porque é uma forma também de trabalhar espiritualmente, estar com a mente aí focada para as coisas de Deus, né, que nos ajudam tanto no nosso dia a dia, tá bom? Os benzimentos que foram realizados aqui, foram realizados no dia 23 e dia 25 agora de março, tá bom? E depois eu vou falar para vocês como é que eles aconteceram, né, quais são as mensagens e tudo mais, tá? Bom, estamos aí numa semana de sexta até domingo, onde as pessoas comemoram a questão da Páscoa, né? Eu queria falar um pouquinho sobre vocês, sobre isso, sobre Jesus, né? Então fiquem aí até o final para que a gente converse sobre essas questões tão importantes que às vezes nós não buscamos o conhecimento, né? E ficamos aleatórios às verdades divinas e o que realmente temos que fazer no nosso programa de vida enquanto estamos encarnados e também desencarnados, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos saudar, né? Eu sempre faço questão aqui de podermos saudar, né? Que é agradecer. Eu acho que tá torto, para variar um pouquinho, mas melhorou? Não sei. Não sei. Acho que agora tá bom. Bom, vamos saudar em primeiro lugar a Deus, nosso Pai Divino, a quem nos emanou, a quem nos deu a divina oportunidade da reintegração a Ele mesmo, a Deus, né, no infinito e na eternidade, por meio de nossas obras, de nossas encarnações, desencarnações, e depois quando não tivermos mais corpo, também estaremos sempre trabalhando, evoluindo, e também como Jesus, né? Estamos falando, hoje é um dia para lembrarmos muito Jesus, né? Não só lembrarmos, mas como Jesus também o fez, não sendo deste planeta, encarnou aqui, não foi uma vez só, para nos dizer tantas palavras divinas, para ser exemplo de comportamento divino. Então, nossas missões, elas nunca terminam, graças a Deus. É o trabalho perene, é o trabalho para o infinito e para a eternidade, tá bom? Para toda a nossa evolução e para toda a nossa existência, pessoal. Vamos saudar Jesus, né? Esse nosso divino irmão, que eu sempre chamo de nosso divino irmão, quase deificado, é um espírito que veio ao nosso planeta para ser modelo de comportamento divino. Então, mais do que falarmos em Jesus, devemos agir Jesus. Essa é a grande diferença, né, que vai fazer a grande diferença no nosso programa de vida e na nossa existência, pessoal. Vamos também aqui saudar o nosso diretor planetário, o senhor João Evangelista, né, um dos apóstolos de Jesus, um dos mais importantes apóstolos de Jesus, na condição crística da diretoria do planeta, entre outros também, espíritos de enorme galardão que nos apoiam, nos ajudam nesse momento, não só agora, mas principalmente nesse momento cíclico que estamos passando, que também não é de agora, é desde o dilúvio de água com Noé, e o dilúvio de fogo, que já vem aí em fases, né, como sabemos, né, desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, e essas outras que estão eclodindo aqui, e não se resumindo a isso, também as doenças, as pandemias, né, enfim, a tudo isso que o planeta está passando, não por acaso, porque tudo está perfeito. Vamos também saudar as legiões angélicas mensageiras, a grande Mãe Maria, Maria Madalena, as mulheres bíblicas, que tanto apoiam as criancinhas nuas, famintas e doentes dos dois planos da vida, como também apoiam no recolhimento daqueles nossos irmãos que se encontram em locais inferiores, né, pessoal? Tudo irá ser pago até o último centil
quando erramos, quando nos equivocamos, quando transgredimos os mandamentos de Deus, as leis divinas, né? E aí temos que ir para esses locais para que possamos retornar à nossa divina consciência e retornar à nossa divina caminhada. Então há um início e um fim, né, desses períodos onde podemos estar nesses locais de pranto e ranger dos dentes, né, nos locais inferiores, mas ao resgate, né, e na condição de resgate, este grupo todo, né, da Grande Mãe Maria, Maria Madalena, Mulheres Bíblicas, e também, óbvio, com apoio médico espiritual, com o apoio do Nero e seus comandados, né, porque os trabalhos são realmente complexos, né, e envolvem todos os 3 grandes exércitos do planeta. Então, que façamos por merecer, para estarmos apoiando também esses nossos irmãos, porque são nossos irmãos, como nós, né? Não existe filho especial para Deus, somos todos filhos de Deus. Que se nos desviarmos de nossa divina caminhada para sermos deuses em Deus, vamos voltar, teremos que voltar à nossa sagrada finalidade, demore mais, demore menos, com mais sofrimento ou menos sofrimento, pessoal. No infinito e na eternidade seremos espírito e verdade em sua perfeita condição, tá bom? Vamos saudar Dr. Bezerra de Menezes, Oswaldo Cruz, Alberto Seabra, Almeida Lima e todos os médicos, enfermeiros, auxiliares dos 2 planos da vida, todos os espíritos que de alguma forma estão aí envolvidos nesse exército médico espiritual e também material, tá bom? Vamos sempre agradecer por tanto que fazem por nós, né? Eu vejo aqui em particular, não só aqui nesse trabalho, obviamente, mas em particular, tudo que é feito aqui por obra e graça de Deus, por merecimento daqueles espíritos que são pedidos, né, que recebem apoio pela justiça divina, né, somente a justiça divina pode dizer sim ou não, e quando diz sim, existem essas equipes todas apostas, perenemente apostas, sempre trabalhando, sempre evoluindo, e é isso que eu quero sempre focar com vocês, reforçar com vocês, a importância divina do trabalho espiritual. Porque quando estamos aqui na matéria, e somos muito reduzidos, né, para este corpo que usamos, né, que é o nosso carro da alma, então que não nos desviemos dos nossos pensamentos em Deus, do nosso sentimento em Deus e da nossa divina amorosidade com os nossos irmãos, né? Sermos fiéis irmãos de nossos irmãos, né? Bondosos irmãos para nossos irmãos, apoiadores, trabalhadores para nossos irmãos, né? Isso faz totalmente a diferença em nossas vidas e em nossa existência. Vamos também pensar agora, saudar bastante o Nero e suas legiões de comandados, a saber, a importância desse trabalho espiritual terra a terra, de limpeza, de contenção, de disciplina e ordem, que essas legiões são responsáveis por este apoio, conforme a justiça divina assim ordena. Então estamos falando aí dos pretinhos velhos, índios, hindus, caboclos, africanos, ciganos, Legião Maria Conga, Exus, né, da verdade, nossos guardiães das casas, das ruas, dos territórios, principalmente nossos anjos guardiães, esses espíritos que foram designados por Deus para acompanhar a nossa trilha na carne, né? Sempre tentando nos intuir da melhor forma possível. Então façamos a nossa parte para que esses espíritos possam trabalhar e nos ajudar também, tá bom? Então vamos aqui agora, depois das saudações, falarmos um pouquinho aí sobre Jesus, sobre este período que as pessoas lembram tanto de Jesus, né? Esses dias específicos aqui, Sexta-feira Santa, é o Domingo de Páscoa, Quarta-feira de Cinzas, né? Esse período todo que Jesus é lembrado. Mas é importante destacar, sempre divinamente importante destacar qual a missão de Jesus nesse planeta. É um espírito que, como eu já disse, não é deste planeta e veio com toda
o seu tamanho, a sua importância do trabalho, né? Um médium sem limites, como Jesus estava na carne, com os anjos subindo e descendo sobre a cabeça dele, fazendo aquelas maravilhas todas, né? Aquilo que muitas pessoas chamavam de milagres, mas eram as maravilhas que provavam a todo tempo a mediunidade, os dons, os carismas, né? Na Bíblia chamados dons do Espírito Santo. Então vejam, pessoal, aqueles que dizem que existem em nome de Jesus, as religiões que existem em nome de Jesus, são as mesmas que assassinaram os profetas e médiuns ao longo de tantos e tantos anos. Então é o momento, já passou da hora de estudarmos mais sobre tudo isso, as verdades divinas, a função de Jesus nesse planeta, né? Como ele mesmo disse, eu repito sempre, ninguém irá ao Pai senão por mim, senão por minhas obras, senão pelos meus exemplos. Jesus jamais, jamais veio e viria e nunca irá em planeta nenhum, né, para apoiar no sentido de pagar pelos equívocos e pecados de seres relativos como nós, né? Não existe isso. Somos individuais e somos coletivos. Tudo aquilo que fizermos, né, para o bem e para o mal, nós estaremos aí resgatando, pessoal, que é o que chamamos de karma. Quando as pessoas falam karma, elas acham que é só karma negativo, não existe o karma positivo também. E espíritos já com uma consciência elevada sabem que a sua passagem sobre a carne é para o trabalho também espiritual, que é o apoio aos próprios irmãos, né? É você tentar fazer o melhor possível para apoiar aos outros, pessoal. Então, quando na sua encarnação te é dado dinheiro, te é dado poder, te é dado fama, muito cuidado, né? Observem bem que essas ferramentas precisam ser utilizadas em prol do próximo, né? Porque se não for assim, elas não têm função, né? Não tem função na nossa trajetória divina, não tem função aí na nossa existência, tá bom? Então, vamos sempre estarmos conectados a Deus, a essa divina força interior que é a nossa referência. Pessoal, eu sei que a hora do planeta, sabemos, né, todos que a hora do planeta é denso, né, estamos aí passando por situações que nós mesmos nos colocamos, né, todas as guerras, as doenças, tudo isso que está acontecendo, eu sempre falo, está tudo perfeito, né? Deus é nosso Pai, não é nosso padrasto, não é nosso malfeitor. Deus é a força divina, a infinita eternidade que nos conduz a Ele mesmo, tá certo? Então nessa condução ao que é divino, espírito e verdade, nós precisamos ter a consciência dos nossos erros, né? Entendermos dentro de nossa própria consciência que é Deus aquilo que não devemos repetir, né? E tudo aquilo que é de luz e glória que possamos fazer. Então, esses dias onde se fala muito de Jesus, nós, mais do que falarmos de Jesus, nós temos que praticar Jesus, né? Praticar Jesus, pessoal, não é brincadeira, é tudo que foi deixado para nós por parte dele, de tantos outros vultos bíblicos, é para que possamos olhar para tudo isso e darmos um propósito em nossa vida. Porque muitos e muitos irmãos nossos estão sem propósito, né? E essa questão do propósito, ela interfere muito, ela interfere estrondosamente, se é que esse termo existe, né? Na nossa fortaleza, na forma como nós vamos encarar os nossos desafios de programa de vida, né? Porque temos que encarar, né, de uma forma humilde, de uma forma resiliente, porque não há nenhum inocente sofrendo, nos colocando sempre. Todos nós temos as situações que temos que passar, todos nós, não há um encarnado, não há um desencarnado, um filho de Deus que não esteja passando pelos seus grandes desafios. Não há ninguém, nós estamos num momento assim, nós temos essa relatividade, mas tudo isso nos leva para o divino.
Então, pessoal, nunca se esqueçam, tá? Tudo está perfeito. Por mais que nossos olhos materiais vejam várias situações e ficamos até comovidos muitas vezes, não é? Mas nenhuma comoção, né, pode julgar a justiça divina. E tudo está perfeito. A justiça divina, como o próprio Deus, tudo é infuso, é tudo a mesma coisa, não é? Não age de forma imperfeita ou relativa. Então precisamos partir desta verdade para que não possamos nos iludir com relação às coisas que acontecem a cada um de nós, aos nossos familiares, ao nosso entorno e ao planeta. Não e nunca julguemos a Deus e sua justiça, tá bom, pessoal? E é por isso que é tão importante a mediunidade praticada, né? Os dons do Espírito Santo praticados, porque quando muitas revelações, muitas verdades também nos são ditas pelo plano espiritual, pelos mentores, então nós vamos sempre entrando mais neste nível vibracional das verdades, da luz, da glória, do apoio espiritual, do trabalho espiritual. Então tudo vai se elevando dentro e fora de nós, para que possamos também servir de exemplo aos irmãos que forem ainda menos conscientes do que nós, pessoal. Então vejam, procurem ser aqueles que ajudam e não aqueles que pedem ajuda. Porque na verdade todos nós, mesmo sendo dignos de ajuda conforme a divina justiça assim ordena, mais do que isso, temos o dever de servir. Como uma comunicação que Jesus, numas 2 orações aí atrás, né, no tempo, acho que 2 semanas aí atrás, ele mesmo disse, ele sendo quem é, né, tendo óbvio essa consciência de quem é, né, de quantos infinitos duplos Jesus tem, que está não presente somente aqui no planeta, mas em tantas outras casas cósmicas, humanidades e tudo, ele disse, eu não me nego ao trabalho, nenhum trabalho eu me nego. Então, será que é mais um exemplo divino de Jesus pra gente? Que não se nega a trabalhar? Que tem essa divina consciência do trabalho espiritual, do trabalho em prol de seus irmãos? Muito em breve, filhos, porque ele está quase deificado. Então vejam o exemplo. Vamos nos espelhar em tudo que é divino ou se caminha para o divino, pessoal. Não nos faltam exemplos, não nos faltam verdades, né? Precisamos parar de pensarmos em sermos religiosos, tá? Dando lugar a sermos irmãos dos nossos irmãos, por meio dos 10 mandamentos que nos foram oferecidos a Deus por meio de Moisés, né? Por meio das divinas práticas de Jesus, nos exemplificando como temos que ser para chegarmos a ser Deus em Deus, né? Na prática, no comportamento e não no blá blá blá, não nos exteriorismos, não nos religiosismos, não nas palhaçadas, né? Porque tudo é de dentro para fora, tudo é simples, na simplicidade dos 10 mandamentos, na simplicidade da imitação a Jesus, na simplicidade do nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Tudo isso se convertendo a que possamos ser os melhores irmãos dos nossos irmãos que possamos ser. Então, fora disso, né, de orar para os outros no meio dos outros, se incomodar, se locomover, né, fazer o seu trabalho espiritual naquilo que a justiça divina permitir, porque trabalho é cura, trabalho é privilégio, trabalho é bênção, né? Fora disso, pessoal, não tem Páscoa, essas invenções relativas humanas, né, dos religiosismos, não tem nada, não tem nada. Foi bem dito que Jesus muito provou
a todos nós mais no seu túmulo, provando a eternidade da vida, porque não deixou o corpo, né? Do que a manjedoura. Então prestem atenção de tudo que Deus nos deu e continua nos dando para que possamos seguir nosso caminho, nossa trilha divina da melhor forma. Quero aqui aproveitar rapidamente para falar algumas frases aqui que Jesus nos disse, né? O verbo afirma a soberania da lei de Deus. E ele disse, vai e vive a lei. Em momento nenhum ele vai pagar por pecados alheios. Pessoal, que Deus seria esse, hein? Melhor que esse Deus que as religiões criaram, ele nem existiria, né? Nem existiria. Se fosse isso, né? Esse Deus relativo das religiões, melhor que ele nem existisse. Como não existe, tá bom? Outra frase aqui de Jesus. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Tá? O sangue da terra, dos nossos parentes da terra, muito existe para que possamos nos harmonizar pelos acontecimentos passados, pessoal. Ou continuar nos amando tanto pelos acontecimentos passados. Mas o fato é que todos somos parentes de todos. Todos somos irmãos de todos. Então Jesus disse exatamente assim. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Né? Que você chama seu irmão para a trilha divina 1, 2, 3 vezes e ele não quer, o que você faz? Você continua a sua. Você continua a sua trilha divina. Tá? Nunca se desfoque de sua trilha divina. Tá bom? Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Viu, pessoal? É comportamento, não é discurso, não é hipocrisia, não é palavrório, não é exteriorismos, tá bom? Outra frase, apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. E outra frase, não sairás dali até pagar o último ceitil. Vejam, os 10 mandamentos, eles são extremamente profundos, pessoal. Muito profundos. Então temos que pensar nos 10 mandamentos da melhor forma que possamos, porque são profundos, né? Tudo é pesado pela justiça divina, divinamente pesado pela justiça divina, e esse julgamento divino, ele age não só fora da carne, como na carne também. Tudo para evoluirmos, para aprendermos e para não reincidirmos nos nossos erros e nos nossos equívocos. Tudo é para o divino aprendizado, não há desgraça, né? O castigo, essa palavra castigo, ela tem outro significado muito grande, que é quando estamos na nossa profunda consciência, quando estamos passando por aqueles momentos de aprendizado, porque se não vamos pelo amor, vamos pela dor. E a consciência, ela é divinamente ativada para que possamos sentir, pessoal, porque a reparação é na razão direta do erro, né? Se assassinamos um irmão, né? Como temos que aprender em relação a isso? Passando pela situação, não é? E tantos outros exemplos, né? Que esse mundo produz aí de infelicidades, que nós produzimos de infelicidade, mas tudo aquilo que fizermos, vamos passar também para sentirmos como foi o sentimento do teu irmão naquilo que você fez de ruim. Tá bom, pessoal? Eu só vou dar uma parada para arrumar a câmera aqui, mas eu já volto. Falar sobre Jesus para mim é sempre um grande privilégio. Primeiro porque em todos os trabalhos que são realizados, que eu pertenço ao grupo espiritual, né, que eu pertenço a esse grupo de trabalhadores,
Não tem uma vez que eu não tenha a graça e o privilégio de ver Jesus, sentir Jesus naquilo que a justiça divina permite. Sempre, sempre, sempre trabalhando conosco. Então, pessoal, vamos trabalhar com Ele. Porque Ele está à disposição de todos, assim como todos os trabalhadores espirituais, assim como a diretoria planetária, assim como os comandantes dos exércitos de trabalhadores, todos estão à disposição. Vamos trabalhar com eles? Vamos fazer a nossa parte? Vamos parar de reclamar sobre a nossa vida, sobre os nossos desafios e entender a graça divina que é tê-los para que possamos evoluir enquanto espírito e verdade. Tá bom, pessoal? É simples assim. É simples assim. Jesus, na carne, não tinha um teto para morar, né? Ele vivia peregrinando no deserto. Jesus não era esse loirinho de olho azul, de mise en plie, né, que os religiosismos tentam passar. Jesus africano, né, queimado do sol, pele morena, andando para lá e para cá, né, vivendo de favores para que pudesse pernoitar nos locais onde ele peregrinava, do alimento que o davam, né? Tinha lá, óbvio, uma administração, né, para que tudo isso pudesse acontecer. Mas a riqueza, pessoal, que as pessoas dizem, mas na época de Jesus não tinham as riquezas que tem hoje. O rico é rico em qualquer trilha dessa humanidade. A noção de riqueza e pobreza sempre existiu, na sua proporcionalidade. E Jesus nada tinha de rico. Nada tinha de rico. Era um trabalhador perene, incessante, né? Não era preocupado com as questões materiais. Não dizia que seu êxito era material. Não dizia que nosso êxito é material. Nunca utilizou, né, esses termos e essas palavras. Muito pelo contrário, sempre demonstrando na prática o amor e a fraternidade, né? A justiça, né, a lei e tudo quanto Deus deixou para que Ele pudesse nos passar em vida. Que esse planeta tem Jesus em todo o nosso DNA, né, pela sua importância aqui. Então, façamos cada um de nós a nossa parte, tá bom? Vamos aqui agora para os casos, né, dos benzimentos. Esses benzimentos foram feitos, a maioria deles no dia 23 de março e o último no dia 25 de março. Tá bom, pessoal? Vamos lá, o caso do nosso irmão Oswaldo B, né, internado no oxigênio e com possível dengue, né? Vamos ver o que foi visto, né, neste trabalho. Pude ver a função, eu sempre tenho minhas colinhas, tá, pessoal? Porque independente da distância entre o benzimento e a mensagem, né, eu já tô velhinha, então eu preciso escrever aqui para que eu não esqueça, porque é de muita responsabilidade que as mensagens que os trabalhos que são realizados, que as mensagens que são passadas precisam ser dadas, pessoal. Não podemos interromper a mediunidade, né? Tudo aquilo que nos é informado, seja pela vidência, seja pela sensação, pela escuta, pelo filtro, por tudo que nós possamos sentir enquanto mediunidade, divina mediunidade, porque tudo isso é Deus se manifestando, né? Por nós, que fazemos parte de Deus. Então, olha que profundo, que maravilhoso, que divino todo esse trabalho mediúnico que possamos fazer, né? Então, há uma mensagem, porque aquilo que foi visto precisa ser dito. Não podemos truncar, não podemos interromper, não podemos fazer isso, porque não estamos truncando o médium, estamos truncando a Deus e a mediunidade. Também ao médium, obviamente, tá bom?
Então há essa função, essa responsabilidade da minha parte, da tudo aquilo que eu tive a permissão de ver, de sentir, de ouvir, que seja realmente repassado da melhor forma possível, da forma mais cristalina possível, que essa é a minha responsabilidade enquanto médium, tá bom? Pude ver a função pulmonar revitalizada por meio de scanners de luz, equipamentos utilizados pelo plano médico espiritual. A saúde no geral é boa, porém a região pulmonar desde sempre requereu cuidados. Cuidados esses que foram negligenciados. A dengue acentuou a questão pulmonar, já deficitária. Foi-me mostrado que ele se recuperará, mas precisará mudar completamente sua postura diante da vida, com relação ao trabalho espiritual e de sua saúde terrena, livrando-se de tudo que não lhe faça bem. Vícios que não lhe façam bem, situações que não lhe façam bem, porque nós temos que respeitar, pessoal, o nosso corpo, respeitar divinamente o nosso corpo, que é o carro da nossa alma, que é o responsável para que possamos nos movimentar e atuar aqui no planeta da melhor forma que possamos, tá bom? Vamos ao segundo caso aqui, do Fernando B.S., são as iniciais, tá? Muitas cirurgias na coluna, problema de coluna. Então, o que foi visto aqui, esse benzimento foi feito no dia 23 aí de março, tá? Graças a Deus, pude ver muita ajuda, houve uma cirurgia espiritual, onde deixaram ele de bruços, né, onde ele estava de bruços. Ali os médicos espirituais estavam retirando as partes ósseas porosas e reconstituindo os locais. Também me foi mostrado um grande desalinhamento da coluna na parte superior, abaixo do pescoço. Há uma deficiência natural no organismo, de forma que quaisquer abalos sejam potencializados quando atingem a coluna, por essa questão deficitária óssea que já é natural aí desse nosso irmão, já está com ele desde o início de sua encarnação, tá bom? Essa situação é um resgate do passado, pois a correção é na razão direta do erro. Mas esse espírito recebeu todo o apoio espiritual para que passe por esse desafio com resiliência, está aqui, amorosidade e divina confiança em Deus. As dores nessa região sempre lhe farão refletir, e o faça, entendendo que seu programa de vida não pode parar. Seu trabalho espiritual deve ser realizado com dor maior, com dor menor, de qualquer forma. Também são chamamentos, não somente parte kármica. Entenda essa grandiosa ajuda e evolua em tudo quanto possa. Às vezes a letra é escrita com rapidez, pessoal, para que nada seja esquecido. E aí, às vezes, até eu me pego aqui na minha letra, que ela, uma letra rápida, uma letra, falam que é de médico, né? Mas acho que é pior essa aqui, viu? Então evolua em tudo que possa, dentro de si. Vá orar para os outros, no meio dos outros, sempre que puder, pelo menos uma vez por semana, meu querido irmão, faça a sua parte no planeta, tá? Não esqueça, não se desvie do seu programa de vida, que é o programa de vida de todos nós. Estamos todos no mesmo barco. Todos temos as mesmas responsabilidades para com o planeta e para com nossos irmãos, tá bom? Vamos aqui ao caso da Maria Júlia, DF, né, com uma escoliose infantil. Esse recado aqui foi, deixa eu ver aqui, está aqui, A, B, C, D. Vamos lá para a Maria Júlia. Pude ver uma cirurgia espiritual na região da coluna, onde metais de luz foram colocados em algumas partes para que a doença possa reduzir seu poder de expansão. Também lhe foi colocado um colete com bastante pressão. Bastante pressão. Esse tratamento durará em torno de 30 dias. Procure não forçar nada nesse período. Sempre acompanhe com os médicos da carne. Após os 30 dias, é dito para começar um tratamento de fisioterapia e posteriormente pilates. Inicie sua parte espiritual no planeta,
você é adolescente, só no corpo, tá bom? Que você é uma médium extremamente dotada de grande evidência e poder de benzimento. Todas essas providências farão que a doença tenha menor evolução. No benzimento a sua aura fechou perfeita, viu, minha irmã? Viu, minha irmãzinha? Maria Júlia. Aí tá adolescente, mas só no corpo, viu? Você é um espírito grandioso, de dotações mediúnicas de grande ordem, tá? Pelo seu exercício, pela sua produção em outras vidas em relação a isso, tá bom? Nada a gente perde de tudo aquilo que a gente já evoluiu, pessoal. A hierarquia, ela não é reduzida, né? É como se nós estivéssemos repetido o ano. Nossos conhecimentos anteriores, né, embora não tenhamos passado pelas provas, eles não são retirados. Nossa idade não é retirada, né? O que nos é permitido por Deus, e graças a Deus nos é permitido, é refazer, não é? É estarmos naquela trilha novamente para podermos passar pelas provas. Mas não perdemos em hierarquia, idade espiritual, em nada. Perdemos na chance de irmos nessa caminhada divina a Deus em menos tempo e com menos sofrimento. É isso que a gente perde quando a gente erra, tá bom? Vamos aqui a nossa irmã Rosângela F.S. Muitas dores no corpo e pressão na cabeça. Isso aqui tem mais do que um papelzinho. Foi mostrado um grande desequilíbrio em sua circulação sanguínea que não está fluindo como deveria, por isso causando pressão na cabeça, no peito e nas pernas. Também vi formigamentos. O plano espiritual utilizou um aparelho onde foram colocadas ventosas em diversas partes do corpo para atuar na desobstrução de artérias e veias, purificando o sangue. Foi-te alertado sobre a sua alimentação inadequada e ausência de exercícios físicos. Evite gorduras, processados, açúcares, condimentos fortes. Tome água fluida todos os dias, pois serão depositados medicamentos que irão lhe auxiliar. Você precisa urgente frequentar orações em conjunto, orar para os outros no meio dos outros, para fazer a sua parte no mundo e também encaminhar os espíritos que estão contigo, tá? Há um espírito mais específico que após eu benzer a aura fechou, mas ficou um olhinho no meio aí desse óleo, né? Há um espírito mais específico que desencarnou nessa vida e é muito ligado a você e precisa partir. Você é médium de cura, possui muito ectoplasma, que é o fluido eletromagnético curador. Irmã, uma mensagem aqui forte do plano espiritual: vá trabalhar. Vá trabalhar. Passou da hora. Vá trabalhar. Esse quinto caso aqui é de uma criança, mais ou menos de 1 ano e meio de idade, chamado Charlie YTY. Esse nosso irmãozinho, né, irmãozinho na carne, óbvio que é um espírito muito grande, né, que tem aí um programa de vida na área da ciência, um programa de vida que vai apoiar demais, é um espírito grandioso, muito bem marcado, muito bem hierarquizado, que vai estar populando o planeta aí como criança, mas vai crescer e vai colocar suas responsabilidades em prática, né, suas tarefas em prática que foram prometidas está no seu programa de vida. Tá? Um espírito muito importante para esse planeta, tá bom? Então os tutores, aqueles que cuidam dessa criança, né, são responsáveis para que essa criança se direcione na parte espiritual, tá bom, pessoal? Tá? Todos são responsáveis, tá? Bom, essa criança foi picada por um escorpião, e foi pedido num grupo que nós temos ali, de várias pessoas que oram por vários irmãos, né, uma corrente ali muito forte, muito poderosa. Então alguns nomes eu recebo dessa corrente para poder fazer também a minha parte, que é a parte do benzimento. E todos os nossos outros irmãos estão todos conectados na vibração, e fazendo de sua forma essas orações todas, tá? E foi dia 25, né, que foi informado que esse nosso irmãozinho havia sido picado por escorpião. No dia 25 mesmo, eu
fiz esse benzimento, me conectei ao plano espiritual, né, aos trabalhadores, e foi isso que foi visto aqui, tá? Houve uma imediata ajuda médica espiritual para apoio à criança, de forma que o veneno seja extraído do corpo da criança. Vi colocarem um líquido azul que ia passando por todo o sistema central e sanguíneo, eliminando o veneno. Vi também uma ajuda aos médicos que estão cuidando dele na carne, para serem intuídos nos procedimentos a serem realizados. Diga a todos para ficarem muito positivos, isso também vai ajudar. No dia 27, nós tivemos uma resposta sobre a condição da criança. Ele já estava com as plaquetas todas praticamente normais, ele teve alta. Eu vou tentar colocar os dois áudios, né? O áudio do pedido, né, que chegou lá na nossa corrente de orações, e o áudio com o feedback após os trabalhos, os benzimentos, os pensamentos que foram realizados por aquela turma toda. E, obviamente, por ordem e graça de Deus, se a justiça divina permitir, nada acontece. Quando ela permite, os espíritos trabalhadores estão todos apostos. Pessoal, estão todos apostos para nos apoiar, nos ajudar. Bom, tudo tem um porquê, tudo está perfeito, mas esse espírito segue em sua encarnação tão importante como todos nós que temos, cada um de nós, a nossa importância, as nossas promessas, os nossos programas de vida. Todos temos toda e qualquer condição para sermos melhores a cada dia e sairmos da nossa encarnação melhores do que entramos. Tá? Agradeço até aqui, peço que vocês, por favor, né, deem aí os seus likes, que possam se inscrever no canal, aqueles que estão sendo ajudados, que eu acho que já ultrapassou aí o número de 100 pessoas ao longo desses meses de trabalho de benzimento aqui, né, eu sempre benzi na minha vida, graças a Deus, aprendi com a minha mãe, mas esse trabalho aqui na internet para que seja propagado, ele começou em outubro, né? Então temos aí vários e vários espíritos que foram ajudados pela permissão divina, né? Por favor, coloquem aí vocês que tiveram essa ajuda, ou queiram dizer o que vocês quiserem, né? Coloquem aí os seus comentários, os seus depoimentos sobre como se sentiram, como estão depois do trabalho. Coloquem a verdade, podem colocar o que vocês quiserem colocar, pessoal, né? Isso tudo ajuda demais a propagar o canal para que mais pessoas possam ser ajudadas, tá? Lembrando que, preferencialmente, as crianças, né? E os crianças para benzimento de quebranto, parte médica e tudo, e também adultos que estejam precisando de questões, ajuda nas questões médicas, tá bom, pessoal? Sigam o canal, deem o like, compartilhem, coloquem seus depoimentos, vamos atuar para que mais pessoas possam ser ajudadas, e todas elas, obviamente, vêm por meio da justiça divina para que nós possamos realizar esses trabalhos. Né? Estejam sempre com Deus, conectados com Deus, pensamento em Deus, pensamentos bonitos, pensamentos de luz, pensamentos superiores, né? Retirem a fraqueza e trabalhem a fortaleza de vocês, tá bom? Isso é para todos nós, pessoal. Até a próxima, tá? E fiquem sempre todos com Deus, porque Ele está conosco. Vida, tudo bem? Coloca em oração o nome aí do Charlie, o neto da Jaqueline. A filha dela mora em São Carlos, ela acabou de mandar mensagem aqui que o menino foi picado por um escorpião. Pior que foi um escorpião pequenininho, né? Que é o pior, né? Que ele não sabe dosar veneno. E tá na UTI, estado grave. Vamos colocá-lo em oração aí. Avisar aí com relação ao Charlie, que foi picado pelo escorpião. A avó dele me retornou, falou que teve alta hoje, já está respondendo, as plaquetas já estão subindo, o veneno já foi expurgado e ele já está bem novamente, tá bom? Então agradecer as orações de todos e de todas aí, que com certeza fez muita diferença.